conversando com 2 dos adolescentes da nossa igreja, foi informado quanto a uma difícil situação que eles estavam vivenciando nos últimos dias. É verdade que as escolas fecharam as portas, os professores deixaram a sala de aula e agora estão em suas casas. Os alunos saíram das cadeiras e agora estão em seus quartos. Mas segundo os alunos, ou segundo os adolescentes, não é verdade que as coisas estão tão mais fáceis assim. Ao contrário, as tarefas continuam a todo vapor. Os trabalhos são incontáveis, intermináveis. E os testes extremamente difíceis. Não sei há quanto tempo você já deixou o colégio para trás, ou a faculdade, mas é certo que estando nele ou não, ao longo da vida todos nós experimentaremos testes, ou seremos apresentados a eles. É exatamente a um teste extremamente importante que a carta de 1 João capítulo 4, verso 1 nos apresenta. Um teste que trata de diferenciar os verdadeiros profetas dos falsos profetas. Os profetas de Deus dos profetas de Baal. Os mensageiros da mensagem cristã dos mensageiros das mensagens dos homens. Pregadores do Evangelho dos pregadores dos conselhos humanos. Como João faz isso? Leiamos o texto. A palavra de Deus diz assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Perceba inicialmente comigo a forma como João abre o texto. Dirigindo-se àquele grupo de cristãos, ele os chama pelo título de amados. João não se dirige a uma audiência indiferente, que não tem lugar em seu coração. Pelo contrário, irmãos, João ama aquele grupo de cristãos. Ele os tem no coração. Eles são queridos. Ele manifesta aqui o seu amor e carinho pastoral. E é exatamente por isso, por amá-los, por desejar ver o seu crescimento, amadurecimento e segurança na fé, que o apóstolo de Cristo os exorta, alerta e aconselha aqueles irmãos quanto a um perigo que os circulava. O terrível, o sério perigo dos falsos profetas. É o que faz através do verso 1 ainda e do restante do texto. Perceba comigo a parte A do verso 1. Não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Através desses dois verbos, João trata de nos mostrar ou de revelar um dever de todo cristão. Deveríamos não crer em qualquer espírito, mas examinar os espíritos. O que ele estava querendo dizer com isso? Traduzindo a termos mais contemporâneos, João está dizendo: cristãos, tenham cuidado. Tenham uma certa pulga atrás da orelha com aquilo que vocês escutam. Não deem atenção a tudo. Não bebam de tudo. Não recebam prontamente, sem qualquer critério, qualquer coisa que lhes é falado. Ao invés disso, mais, como diz João, examinem. Ao invés desta posição, adotem uma outra postura, a saber, o exame. A forma como João destaca tanto o verbo crer como o verbo examinar nos indica que esta não deve ser apenas uma ação pontual na vida cristã. Ao contrário, eles deveriam adotar este tipo de postura como um estilo contínuo de vida. Eles deveriam continuar examinando vez após vez, continuamente ao longo da vida. O significado da expressão examinar, irmãos, pode ser entendido como colocar à prova, testar a autenticidade de alguma coisa, de algum elemento, neste caso da mensagem.
Me vem à mente aqueles homens que trabalham com joias e colocam aquele óculos, aquela lupa, não sei exatamente o nome do objeto, em seu olho, e então passam a observar os detalhes do ouro, observar os detalhes da peça, testar a autenticidade daquele produto, para ver se aquilo é ouro, é joia ou é bijuteria, ou é algo falso, ou é simplesmente banhado e não é verdadeiro. O que João nos aconselha a fazer é exatamente isso: examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Como fazemos isso? Como examinamos? Como adotamos a mesma postura, a mesma posição dos cristãos de Bereia, em Atos capítulo 17, que analisaram a mensagem de Paulo, que perceberam o conteúdo do seu evangelho e compararam a sua mensagem com aquilo que a palavra de Deus, a revelação do Senhor já havia dito. A resposta se encontra no verso 2. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Eis a resposta que o autor sagrado nos apresenta. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Eis a resposta, irmãos. Jesus é o ponto central. O que a mensagem dos pregadores que você tanto admira fala a respeito de Cristo? Quem é o Jesus dos seus pregadores? Quem é o Jesus do púlpito que alimenta o seu coração dominicalmente, semanalmente, constantemente? Como disse certo autor, diga-me o que você pensa a respeito de Jesus e eu lhe direi 95% da sua teologia. O Jesus que você escuta é um Jesus exaltado, é um Jesus encarnado, como diz João aqui, um Jesus que veio em carne, diferentemente daquele Jesus fantasmagórico que os docetistas, como expliquei no devocional passado, falavam. Um Jesus que não é humano, um Jesus falso, como tantos hereges ao longo da história da igreja tentaram anunciar. Ou quem sabe um Jesus mais moderno, como os falsos pregadores dos nossos dias proclamam. Um Jesus da autoajuda, um Jesus coach, um Jesus psicólogo, um ajudador qualquer, um sábio, um filósofo, alguém com quem dividir um café, mas somente isso. Quem é o Jesus que o seu pregador anuncia? É o Jesus que é homem, mas também Deus. Aquele que pode acalmar tempestades, aquele que pode ressuscitar mortos, que pode levantar enfermos, que pode salvar corações, que ressuscitou dentre os mortos, que morreu por nós e que virá em glória nos últimos dias resgatar o seu povo e julgar as nações. A resposta da pergunta quem é Jesus não diz apenas 95% da nossa teologia, diz também a fonte da nossa mensagem, ou a fonte da mensagem desses pregadores. Conforme diz o texto, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Como saber que o pregador que você escuta é um pregador cheio do Espírito? Segundo Jesus, em João capítulo 16, verso 14, o Espírito Santo seria dado, e quando ele viesse, ele trabalharia a fim de glorificar o Filho. É isso que a mensagem, ou as mensagens destes pregadores fazem. Elas glorificam ao nome do Filho, exaltam a beleza de Jesus, magnificam o seu nome. Eu não duvido que os falsos pregadores preguem mensagens espirituais. Afinal de contas, toda mensagem, esta é a grande questão, o grande ponto que João menciona aqui. Toda mensagem é espiritual, irmãos. A questão é: que espírito governa a nossa mensagem? Que espírito governa a mensagem
que é pregado. Se o que é pregado não é bíblico, não é coerente com o Cristo bíblico, essa mensagem pode e é espiritual, mais detalhe. Ela não é guiada ou não é sustentada ou orientada pelo Espírito Santo, mas pelo Espírito das trevas, do mundo, de Satanás. Diante desse texto, deixe-me lhe fazer duas perguntas. A primeira delas é: você tem amado as pessoas à sua volta com a verdade do Evangelho? Segundo João, através do seu exemplo, aprendemos que amar de verdade só é possível quando amamos com a verdade, irmãos. João amava aqueles irmãos, mas ele não omitiu a verdade aos seus corações. Ele não privou aquela igreja de conhecer a verdade quanto os falsos profetas. Ele não se omitiu em fazer a distinção entre o verdadeiro e o falso, o que parece e o que de fato é. Certamente é o que também deveríamos fazer. Com isso não quero dizer que você deveria colocar as pessoas que não concordam com você contra a parede e simplesmente impor alguma coisa aos seus corações. Não deveríamos ser grosseiros em nossa abordagem. Não podemos ser. Mas ainda assim, movidos por graça, repletos de misericórdia, precisamos pregar ao coração daqueles que nos cercam a verdade do Evangelho. Precisamos revelar aos seus corações o erro e a verdade, a mentira e o acerto, aquilo que a Bíblia diz e aquilo que os homens inventaram. Não podemos deixar aqueles a quem mais amamos presos no engano da mentira, presos no falso ensino de falsos profetas que foram tão duramente combatidos por Cristo. Uma segunda pergunta que gostaria de lhe fazer é: você tem seguido a falsos profetas? Não basta apenas falar sobre Jesus. É preciso falar sobre o que a Bíblia diz a respeito dele. Ao invés de nos apoiarmos nos tantos pregadores que temos em nossos dias, que estão mais interessados em falar sobre os seus sonhos, as suas visões, as suas impressões, as suas opiniões a respeito de Cristo, que voltemos os nossos olhos outra vez e continuamente para a palavra e para os pregadores desta. Se até aqui João nos falou sobre o nosso dever de examinar o falso ensino, nos ensinou quanto ao como fazemos. Agora, através da parte final do verso 1, o apóstolo passa a destacar o porquê disso. Leiamos juntos o texto. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Duas razões importantes de por que devemos fazer. Em primeiro lugar, porque eles são muitos. Foi o que Jesus também disse em Mateus 24, verso 11. Numerosos são os falsos profetas que virão e enganarão a muitos. Uma segunda razão destacada por João: porque eles irão até vocês e o mundo inteiro, disse João. Porque eles têm saído pelo mundo, escreveu. Assim como Jesus comissionou discípulos para fazer discípulos de Cristo em todas as nações da terra até que Ele venha, Satanás também atua em uma missão, irmãos, a saber, de enganar as nações. E para isso ele suscita missionários de todos os povos, de todas as classes, de todos os grupos, falsos profetas que trabalham para o reino das trevas e dissipam um falso evangelho, uma falsa mensagem, anunciando um falso Cristo. A respeito dele, Jesus disse: parecem ovelhas, mas são lobos. O que deveríamos aprender à luz desse texto? Em primeiro lugar, deveríamos saber que nem todos aqueles que carregam uma bandeira religiosa, uma bandeira de Deus, são verdadeiros cristãos.
Nem todos aqueles que dizem pregar o verdadeiro evangelho anunciam o verdadeiro evangelho. Ser religioso não é o mesmo que ser cristão. Ser um pregador que abre a Bíblia não é a mesma coisa de ser um pregador que prega a Bíblia. Uma segunda razão é gratidão, irmãos. Se por um lado pregadores de um falso evangelho se multiplicam e prejudicam multidões de pessoas, é também verdade que nem todos são assim. Que o Senhor, por graça, levanta homens e mulheres para anunciar o evangelho, para ensinar o evangelho aos nossos corações. Você e eu somos provas vivas disso. Pessoas que inesperadamente surgiram em nossas vidas, proclamaram o evangelho ao nosso coração, seja em casa, no trabalho, na faculdade, no colégio. E através desta mensagem, tudo em nossas vidas foi transformado. Seja grato pelos pastores, pelos oficiais, pelos amigos, pelos mestres, pelos professores, por aqueles homens e mulheres que, assim como João, não negaram o evangelho, a verdade ao seu coração. Que possamos examinar os nossos dias, irmãos. Que possamos estar preparados para enfrentar o falso ensino, enfrentar os falsos pregadores que se aproximarão e que já têm se aproximado do nosso meio, a fim de defender o evangelho, pregar o evangelho e glorificar ao nosso Deus, que é digno de toda honra, glória e louvor. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que é santa, viva e eficaz em nossas vidas. Nos ajuda a nos aproximar do Teu Evangelho e a nos afastar, Senhor, de todo falso Evangelho que possa estar à nossa volta. Nos livra dos falsos pregadores, Pai, e nos faz valorizar mais aqueles que pregam Tua verdadeira palavra. Nos faz pregadores do Teu Evangelho, Senhor, ao coração das pessoas que estão à nossa volta, dos nossos entes, dos nossos familiares, amigos, colegas e dos nossos vizinhos. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém.